Olá, queridos, amados no Senhor Jesus Cristo, queridos e amados irmãos de Nova Aliança, do grupo Mensagem do Pastor, do Púlpito, queridos e amados que me acompanham pelo canal do YouTube. Muito boa tarde, segunda-feira já chegando aí o meio-dia, né? Eu quero te desejar um final de dia maravilhoso, uma semana na continuidade igual, né? Plena, cheias do Espírito Santo, né? E por falar no Espírito Santo, nós temos falado muito, né, dessa grande necessidade que todos nós temos de buscar, de se render, de sermos capacitados por Ele. São mensagens quase que recorrentes, né, e sem dúvida, pela experiência da fraqueza humana, é facilmente comprovada essa grande necessidade, né? Nós sabemos que até mesmo vamos dizer assim, a salvação, né, depende dele, porque a fé é dom dele, é dom de Deus, e sem fé não há como alcançar a bendita graça de Deus, né? Olha, eu estava aqui lendo a palavra, meditando, né, um pouquinho, orando, e vi aqui um dia Jesus ele estava reunido com seus discípulos. E algo tremendo aconteceu, né? Quando ele e os seus discípulos saíam do cenáculo em direção ao Getsemane, e eles estavam ali perplexos, né? Com a informação que Jesus tinha dado para eles, com a notícia. Jesus tinha falado sobre a sua morte, sobre a sua partida, os sacrifícios pelos quais haveria de passar. Olha, eles estavam sem saber o que pensar naquele momento, né? Eu creio que uma grande convulsão se formou no coração deles, né? Talvez se perguntando o que seria de nós, né? Uma perspectiva de uma vida diferente, aquela liberdade da opressão romana, né? Como é que seria? E foi nesse momento que Jesus, conhecendo seus corações, ele disse, né? Não se turbe o vosso coração, não se atemorizem, creiam em Deus e creiam também em mim. Está no comecinho, né, de João 14. Então, parafraseando, né, essa leitura, eu imagino a cena, né? Ele também dizendo para eles, olha, eu não vou apenas embora, né, mas eu vou deixar uma promessa para vocês. Eu vou preparar lugar para vocês, para que onde eu esteja, estejais vós também. E eu creio, amados, que aqui houve a maior e a melhor promessa, né? Quando ele disse, eu voltarei para vós outros para vos levar comigo. Talvez você diga, né? Olha, pastor, isso já ficou na história, né? Já passou 2026 anos, e nada, né? Porque para a gente, um ano é muito tempo, né? Mas para Deus, 1000 anos é como um dia. E é exatamente por essa dúvida e desconsolo que nós temos naturalmente, não só os discípulos tiveram, né? Mas todos nós temos, porque há um tempo de espera, né? Olha, esperem, porque eu vou preparar-vos um lugar, né? Ele faz essa promessa, eu diria, um presente. Ele disse que eles não ficariam sozinhos, né? Que ele enviaria alguém para completar, para suplantar, para preencher esse vazio, essa ausência dele, esse tempo de espera, com a finalidade, né, de locupletar, de preencher toda a nossa alma, né? Consolar, dar suporte. Para quê? Para que não só os discípulos, mas também nós nos mantivéssemos firmes. Como foi o tema ontem do culto dos jovens, né? Permanecer firme. Então, o Senhor, ele prometeu dar um presente, não qualquer presente, né? Mas, a meu ver, o maior presente que alguém já recebeu, e esse presente está disponível para todo filho de Deus hoje, né? Olha, pode ser que você já seja cristão há muitos anos, né? Já tem um longo tempo de caminhada, de experiência com a palavra de Deus, com as pregações, com os cultos, com o evangelismo, conheça também um pouco sobre o Espírito Santo,
ele é, e eu digo isso com toda certeza, um membro, ou seja, não um membro, né, mas o constituinte mais ignorado e mais mal compreendido e subestimado da Trindade, né? E a melhor coisa que nós podemos aplicar ao nosso coração nos dias de hoje, nos dias que vivemos, é sem dúvida buscar esse presente de Jesus que mora dentro de nós, dentro de cada filho de Deus, né? Jesus lá em João 14, ele disse: eu pedirei ao Pai e ele lhe dará outro Consolador para ficar com vocês para sempre, né? Então não era alguém transitório, né? Só para aquele momento de perplexidade, somente para os momentos de extrema necessidade, de aflição, de luta, de batalha, de confrontos. Não, seria alguém permanente, todos os dias, todos os momentos, né? Fosse o que fosse, houvesse o que houvesse, ele disse para sempre, né? E como sabemos que ele é uma pessoa, né? A Bíblia usa pronomes pessoais para se referir a ele. Por exemplo, dele, para ele, por ele, né? Sem ele. Então, não se usa ele para falar de uma força, de uma energia, né? Além do mais, quando Jesus fez essa promessa, que já se cumpriu, diga-se de passagem, no dia de Pentecostes, como está lá em Atos 2, ele se referiu a um outro Consolador, alguém que preencheria a sua ausência física, né? Até que ele voltasse. Então, olha, eu quero te dizer uma coisa, e aqui eu coloco como algo pessoal, né? Nós devemos sim buscar o Espírito Santo, sem dúvida. Nos sujeitar a Ele, sermos transformados por Ele, consolados por Ele, sensíveis à sua voz, não tenha dúvida disso. Mas nós não devemos esquecer que toda a missão do Espírito Santo é apontar e preparar as pessoas para o Senhor Jesus. É Ele, segundo a palavra, né, que convence o mundo, né, de pecado, justiça e juízo, está lá em João 16. Então o Espírito Santo é quem convence o mundo de pecado, da justiça e do juízo. Ele mostra o pecado pela incredulidade em Jesus, ele revela a justiça, né, pela ascensão de Cristo, e o juízo pela condenação do príncipe desse mundo, que é Satanás. E essa obra divina, ela traz quebrantamento, arrependimento, reconhecimento de necessidade de salvação. Se em algum movimento, né, do culto, o foco está mais no Espírito Santo, estiver mais no Espírito Santo que em Cristo, a meu ver tem algo errado, porque a própria Bíblia diz que o Espírito Santo veio para glorificar o Filho, está lá em João 16,14, né? Então o Espírito Santo não age apenas dentro da vida dos cristãos, né? Mas ele está ativo no mundo, trabalhando no coração das pessoas que ainda não o conhecem, né, o Senhor Jesus Cristo, né? Para quem já é filho de Deus, o Espírito Santo não é um visitante ocasional, né? Ele é um morador permanente, como disse o Senhor Jesus, é para sempre. Então, meu irmão, minha irmã, ele está permanentemente dentro de nós, nos ensinando. Quando a gente lê a Bíblia, né, e algo salta dentro da Bíblia para o nosso coração, quando uma verdade, né, de repente faz sentido, como nunca fez antes, é Ele ensinando, preenchendo lacunas, capacitando, né? Olha, Efésios 5 diz para nós sermos cheios do Espírito, né? Não é uma experiência única, é um ato contínuo, é um estado contínuo, né? Uma postura de abertura, de rendição, de submissão, de obediência, de sensibilidade, né? Então, o mesmo Espírito que transformou um grupo de homens naquela época, assustados num determinado momento, né? Também é o mesmo Espírito que atuou numa pequena multidão de homens, que mudou o mundo, lá em Atos 2, né? Está em cada cristão hoje, está em mim, está em você, intercedendo por nós. Quando nós não sabemos como orar, quando as palavras não saem,
né, o Espírito, ele ora por nós com gemidos, né, que nem sempre se expressam com palavras humanas. Está declarado lá em Romanos 8. Né? Ele nos encoraja, o Espírito Santo cumpre essa promessa todos os dias. Ele conhece cada dificuldade que nós enfrentamos, está ao nosso lado em cada uma delas, amém? Então a pergunta é, você tem vivido uma vida cristã nas suas próprias forças? Né? Ou não só uma vida cristã, mas você tem tentado viver a sua vida pelas suas próprias forças? Né? Tentando ser bonzinho o suficiente, tentando aguentar sozinho a pressão desse tempo, a pressão desse mundo, tentando resolver as coisas com a sua própria energia, olha, não vai conseguir. Né? O Espírito Santo está dentro de nós que já temos a aliança com Cristo e está diante de você nesse momento que ainda precisa vir a Cristo. A pergunta não é se você tem o Espírito Santo, mas se você tem deixado o Espírito Santo agir. Então busque a Ele hoje e depois me diz, tá bom? Um beijo no teu coração. Eu te desejo que você esteja escutando essa palavra, esteja sentindo no seu coração essa presença verdadeira, né, do Espírito Santo, trazendo você para uma dimensão de paz, de alegria, de descanso no Senhor Jesus Cristo. Amém? Fica com Deus, Deus te abençoe. Olha, dê um like nessa mensagem, né, compartilhe ela com alguém, entra aí no canal, inscreva-se nesse canal, né? Isso é muito importante, tá bom? Fica com Deus. Até a próxima, queridos. Em nome do Senhor Jesus Cristo.